Beleza. Então começou aqui a gravação, certo? Pessoal, a aula de hoje a gente vai fazer um tira-dúvidas. Eu enviei para vocês uma série de atividades de revisão, né? Com vários conteúdos aí. Conteúdos que iam desde aquele conteúdo que a gente iniciou, é, lá no início do isolamento, até os conteúdos da última avaliação. A gente vai desde os vertebrados até mais ou menos foi dos- foi os foram os invertebrados, na verdade, que a gente começou no começo do isolamento, dos invertebrados até a parte de respiração, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui nessa reunião? Eu peguei basicamente as questões que vocês tiveram mais dúvidas e eu vi que vocês tiveram mais problemas para resolver. E eu também quero que vocês me digam quais foram os pontos que vocês sentiram mais dificuldade para que a gente possa reforçar um pouquinho esse conteúdo aí, certo? Então, se você já tiver alguma dúvida, pensar assim, eu não consegui resolver isso aí e tal, eu quero que você me diga agora para a gente poder dar um pontinho a mais nisso daí. Não, professor, eu fiquei com Ah, um pouco de dúvida na parte da respiração, como é que é, da coagulação do sangue, alguma coisa assim, parecida. coagulação do sangue. Não, moela, desculpa, moela. Ah, tá. Mas a moela de respiração. Não, eu me confundi. Tá. Então você ficou com dúvida na parte de digestão das aves, né? Que é a parte que É, fala da moela. Beleza. Então eu vou anotar aqui um ponto importante. eu acho Digestão que eu das aves. fiquei na parte da dúvida que como é que eles conseguem ter um órgão que consegue assim, triturar o alimento. Peraí, digestão, aves. Beleza. O Arthur entrando aí. Mais alguém tem alguma dúvida específica, assim, que você não conseguiu responder ou que você não entendeu muito bem? Professor, Oi, eu Kailane. tenho. Eu acho Diga. que foi na parte da respiração tranquear, uma coisa assim, não lembro Ah, direito. tá. Respiração traqueal. Beleza. Quem tá falando isso de novo? Oi? Eu ouvi um áudio muito baixo aqui. É a Kailane que estava falando. Ah, Caramba, tá. tá falando tão baixo assim. Tá, ok. Então eu vou colocar aqui. Respiração traqueal. Respiração traqueal. Mais algum ponto? Para mim, só foi só aquela dúvida mesmo da parte da digestão das aves. Beleza. Mais alguém? Tem alguma dúvida assim bem Hum, específica? só para pegar quais assuntos, quais capítulos, pessoal. Hã? Só para pegar quais capítulos. Eu já lhe falei, é o capítulo 3 e 4 Hum, do livro 2. Mas sobre esse assunto de agora, essa revisão de agora. olha, eu não me lembro de ter alguma coisa que eu não que eu esteja em dúvida. O negócio da fermentação. Fazer o Tá, pão, como é que fermentação. faz? Beleza, fermentação. Alguém chamado Sad Boy entrou na sala. Pessoal, quando vocês entrarem com esses nomes, quando vocês Professor, entrarem com esses nomes assim, diferenciados aí, de é o Zé. duas a uma. Ou Cada você um nome é manda, um mais doido que o ou outro. você, ou você manda um áudio dizendo quem você é, ou você liga a sua câmera para ver que é você, que é aluno da Daqui a escola. pouco, daqui a pouco chega o tio Patinhas aqui oferecendo 100 mil reais para quem acertar a resposta. Ou o Silvio Vamos lá, Santos também. quem é a pessoa identificada aqui como Sad Boy? Por favor, se identifique aqui. É o Tudo Zé, certo, professor. aluno? É o Zé. Tá, beleza.
É, tá, então aqui a gente tem 3 pontos: digestão das aves, respiração traqueal e fermentação. Mais alguém tem alguma dúvida específica que não conseguiu responder nenhuma questão, alguma coisa que você precise ver, tal? Não, no meu caso era só da fermentação, professor. Beleza. Ana Kese é o Israel, né? Que entra com a conta. É, É, Beleza. Tudo bem, Israel. Deixa eu ver. Tá. Então, pessoal, já que a gente não tem nenhuma dúvida específica, eu vou tentar responder essas 3 aqui. E aí a gente volta depois dando uma explanada geral em todos os pontos principais dos conteúdos, certo? Então, eu vou tentar certo. explicar para vocês esses 3 aqui. E aí a gente vai depois voltando para os outros conteúdos. Beleza. Pessoal, eu vou transmitir aqui o quadro e aí vocês mandam mensagem por áudio para eu poder escutar, porque eu não consigo ler o chat aqui deu quando eu certo. tô, quando eu tô no quadro, eu não consigo ver o chat de vocês, né? Aí eu preciso que vocês mandem para mim essa mensagem por voz, certo? Então Mensagem boa. a gente vai começar aqui a falar sobre a digestão das aves, certo? Pessoal, primeiro de a gente tem que pensar na digestão, a gente tem que pensar no conceito de digestão. Digerir alguma coisa é você quebrar ela em partes que sejam mais fáceis de absorver. E aí a gente vai ter aqueles 2 conceitos de digestão mecânica, né, que é aquela digestão onde a gente vai fazer a mastigação ou vai fazer a quebra do material, a parte macroscópica, né, que é a parte que você consegue ver a olho nu, em partes menores. Só que essas partes menores ainda não é uma parte minúscula a ponto de uma célula conseguir absorver, né? Você precisa quebrar ela em pedaços ainda menores. E para isso a gente usa a digestão química, né? Que é a digestão utilizando ácidos, utilizando bases, que são substâncias químicas que ajudam a quebrar essas substâncias. Beleza? Então, as aves, assim como todos os outros organismos que estão vivos, eles precisam se alimentar. E esses organismos aqui, eles vão fazer um tipo de digestão especial. Por quê? As aves, elas não. Alguém está com o microfone ligado, aí você desliga seu microfone. As aves, elas não conseguem fazer a digestão mecânica por meio de dentes. Por que que as aves não conseguem fazer a digestão mecânica por meio de dentes? Porque elas não têm dentes, né? Você nunca viu, por exemplo, um passarinho com dente. Ele não tem dentes, É porque por isso não que é os normal. passarinhos só beliscam. Isso, eles têm outro tipo de estrutura, né? Eles têm o bico, que vai servir para fazer essa digestão mecânica. Só que assim, o bico, ele não tem a mesma eficiência que um dente. Ele é um pouco menos eficiente na questão de trituração de alimentos. Então, as aves, elas vão precisar de uma outra estrutura para fazer essa digestão mecânica, essa digestão de quebrar as moléculas em partes menores, a quebrar, por exemplo, um grão de arroz. A galinha, né, quando come o grão de arroz, ela não tem como mastigar aquele grão de arroz, ela não tem dentes para isso. Então, ela vai precisar de uma estrutura diferente. Essa estrutura aí, ela é chamada de moela, certo? A galinha, a galinha, não só a galinha, né? As aves em geral, elas vão possuir uma estrutura chamada de papo. O que é que acontece? Tá aqui a avezinha, né? Vou fazer um desenho bem tosco mesmo de uma árvore, viu? De uma ave, de uma árvore, não. Tá aqui uma Ah, avezinha sei o que é, bonitinha. professor. É como se fosse um saco que tem do lado esquerdo, do lado direito do peito dela. Isso, Tá? Pelo menos nas galinhas é assim. é um saco, é tipo um saco mesmo. É, se eu for pegar uma galinha que acabou de comer, você vai ver que tem o lado direito dela tá mais inchado, assim.
Beleza. Então, eu vou fazer aqui os pezinhos dela, vai ficar feio, Parece mas um tudo bem. pombo. Aí tem aqui o olho dela. Beleza. Então, pessoal, o que que acontece? A gente tem aqui, ó, o bico da ave, né? Esse bico aqui, ó, ele vai dar numa estrutura que é o que o Raendel falou, né? Um formato de saco, certo? Então, ó, quando o alimento chega, vamos supor que É aqui o está o papo. alimento. Isso. Vamos supor que aqui está o alimento. O que é que vai acontecer? Essa ave vai se alimentar e esse alimento ele vai ser armazenado aqui dentro dessa estrutura chamada de papo, certo? Professor, Garoto a galinha tá puxado. com corona, né? Hã? Corona doido. Olha, cheio Uhum. de pontinho na garganta. Não, aqui é o papo dela. Então, esse alimento aqui, ó, Professor, tá. Oi. quando a gente pega, dá pra sentir tipo o milho inteiro no papo É, tô dela. ligado. Exatamente. Porque, ó, ela só faz deglutir, né? Ela engole esse grão e deixa armazenado aqui no papo. Então, o que é que vai acontecer? Desse papo, ela vai enviar para uma estrutura chamada de moela. A moela é um órgãozinho que parece um discozinho. E É, dentro desse disco, ó, ela tem tipo uma abertura, parece um pãozinho assim, ó. Aí ó, o alimento fica aqui dentro e é bem molinho. a musculatura disso aqui, ó, vai fazer o quê? Vai macerar, né? Ele vai amassar esse grão até que ele seja quebrado em pedaços menores. A partir daí, ele vai ser enviado para o restante do trato digestivo da galinha, né? Que vai passar pela digestão química e aí vai ser absorvido os nutrientes lá pelo intestino e vai sair pela cloaca, né? A Vai cloaca, cagar a galinha. que é uma estrutura onde tem a junção dos órgãos genitais e excretores das aves. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui a moela sendo um órgão responsável pela maceração, né, pela quebra do alimento que está disponível para essa galinha lá no papo. Não só a galinha, Professor, tô falando galinha porque é o exemplo que a gente usou. Oi. o papo é como se fosse um moedor de carne, é pra galinha? Não, o papo ele é como se fosse um saco de armazenamento para os grãos. A moela é como se fosse um moedor, que ela vai moer o nome moela é por causa do termo de moer, né? Ela vai moer o grão que ela se alimentar. Só que, claro, ela não vai moer fazendo aquele movimento de giro, né? Ela vai fazer aquele movimento assim, ó, de esfregar o alimento. Então, esse movimento de ficar esfregando os grãos, né? Ele vai fazer com que o grão comece a se degradar, né? Ele vai quebrando aos poucos até que a ave É um consiga. ralador. Isso é um ralador, basicamente isso. Até que consiga fazer aquela massa e ela possa passar para o restante do trato digestivo dela. Beleza? Todo mundo entende. Foi o William, né, que perguntou isso aí. Você entendeu, William? Sim, Marta, para tirar a dúvida do capítulo 1 e 2 e também do 3 e do 4. Do 3, dos capítulos que a gente viu. Deixa eu olhar aqui o número dos capítulos, mas é assim, a gente, o número do capítulo é os capítulos 4, o capítulo 4 do livro 1, que é falando de animais, aí, e os capítulos 1 e 2 do livro 2. Tá. Mas se você tiver alguma dúvida de outra coisa, Marta, do livro anterior, que você não entendeu, você pode perguntar, viu? Certo, pessoal. Todo mundo entendeu essa parte aqui da moela, da galinha e tal? Beleza. Sim. Então,
Então, eu posso passar aqui para o próximo ponto que a gente tem para discutir, né? Que é a respiração traqueal. Deixa eu apagar esse desenho aqui que eu fiz. Beleza, então vamos aqui para a respiração traqueal. Opa, ficou muito torto. Tá, a respiração traqueal, eu vou colocar só assim, ó, resp traqueal. A respiração traqueal, ela é um tipo de respiração especial que vai ocorrer por uns tubos chamados de traqueias. Normalmente, esse tipo de respiração aqui, ele ocorre em indivíduos invertebrados, e esses indivíduos invertebrados vão ser mais nos artrópodes, né? A maioria dos indivíduos vai ser os artrópodes que fazem esse tipo de respiração. E os artrópodes que são terrestres, né? Então, esse aqui é um tipo de respiração de organismos terrestres. Como é que isso vai funcionar? Eu vou fazer outro esquemazinho aqui de um outro organismozinho. Ó, tem aqui a boquinha dele. Aqui as anteninhas. Aqui as perninhas. E aqui o abdômen dele. E as asas. Aí tem alguém tentando entrar aqui na reunião. Beleza. Aí a gente tem aqui o olho. Beleza. Tenho as divisões aqui. Ok. E tem essas estruturas que ficam aqui na lateral. Massa. Pessoal, essa aqui é uma representação bem simplória de um inseto, certo? Os insetos, eles vão fazer esse tipo de respiração, que é a respiração traqueal. Como é que funciona a respiração traqueal? A respiração traqueal, ela vai funcionar através de túbulos que ficam aqui dentro. É como se fosse uma rede de tubos assim, ó. Os tubos, eles estão todos interligados, ó. Aí o que é que vai acontecer? Esses tubos aqui, que estão interligados entre si, eles vão entrar em contato com as células do corpo do organismo. Eu vou colocar aqui fechando aqui, mas vocês sabem que está continuando, certo? E aqui Como tem se fosse um vaso sanguíneo. exatamente, como se fosse um vaso sanguíneo. E aí, esses tubos aqui, ó, eles vão estar todos, ó, interligados com as células. Eles vão estar em contato com as células do corpo do organismo. E aí, o que é que vai acontecer? O oxigênio, ele vai entrar aqui por esse tubo, certo? E ele vai passar aqui por todos esses tubos. E aí, por difusão, quem lembra aqui o que é a difusão? Vamos lá, pessoal, o que é difusão aí? Me respondam. Lembro não, professor? Quem É lembra o um que é dos estados difusão? da água. É um dos estados Não, da água. não, É o nome de uma transformação lá, que eu não sei como é. não. Aí você está falando de fusão. Estou falando de difusão. Quem lembra É o que como é? se fosse uma junção de alguma coisa.
Não. É o que espalha. É mais ou menos, tá no rumo, mas ainda não é isso. É o que espalha o sangue. É a Não, passagem de substâncias de um ambiente no qual elas se encontram mais concentradas para outro, onde se encontram em menor concentração. exatamente isso. Então, ó, o oxigênio, ele vai estar mais concentrado aqui e menos concentrado aqui. Então, a tendência é que ele vá passar para cá, certo? Ó, e aí ele vai passar célula por célula, célula por célula. E assim, o indivíduo vai fazer suas trocas gasosas. Então, na respiração traqueal, a gente vai ter a entrada do oxigênio por esses furinhos aqui que ficam do lado. Esses furinhos são chamados de espiráculos, certo? Espiráculos. Os espiráculos, eles são furos que fazem a entrada do oxigênio aqui dentro das traqueias. Então, ó, na respiração traqueal, não vai ser necessário o sangue, certo? Não é necessário sangue. Meu pai, não, desculpa. Professor, Oi. então, assim, nos insetos, a gente, por que só aquele meio que sangue verde? Aquele Hã? sangue. Então, para respiração, os insetos eles não precisam do sangue. Na verdade, os insetos eles não têm sangue mesmo, assim, tipo que nem a gente, né? Sangue. Eles vão ter um líquido que é correspondente ao sangue. Esse líquido aí, ele é chamado de hemolinfa, certo? A hemolinfa é o que seria correspondente ao sangue nos insetos e também em outros artrópodes. E até os anelídeos também, eles possuem um sangue sem células, tipo aquelas células hemácias, glóbulos brancos, eles não vão possuir isso, certo? Então, eles vão precisar dessa hemolinfa para outras coisas, por exemplo, distribuição de nutrientes, eles vão utilizar a hemolinfa, mas para distribuição de gases, eles não vão fazer isso. Por que que isso acontece? Por que que a respiração traqueal ela é importante para esses organismos? Porque como os insetos, geralmente, eles têm uma atividade muito grande, né? Você vê, por exemplo, um gafanhoto, ele consegue dar pulos bem grandes. As moscas, elas conseguem voar por várias horas. É, um, um, deixa eu ver, um besouro também consegue fazer longas caminhadas e tal. Então, eles precisam gastar energia com muita frequência, eles precisam de energia rápido. Então, em vez dele dissolver esse gás no sangue deles, eles já vão entregar diretamente para as células. Então, eles não vão precisar fazer essa demora de, eu vou passar ainda para o sangue que vai enviar para as células. Não, ele já vai direto. Então, é importante porque para acelerar o metabolismo dele, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para acelerar o metabolismo. Então, ó, os insetos e os aracnídeos que fazem esse tipo de respiração, a respiração traqueal, eles têm essa necessidade porque eles precisam de energia numa velocidade alta, né? Então, a respiração traqueal oferece isso para eles, oferece energia em alta velocidade, porque eles são esse tipo de respiração aqui é mais rápida do que se ele fosse dissolver os gases no sangue dele e o sangue passar para as células. Beleza? Entendeu, Professor, Kailane? professor, o que aconteceria se a gente usasse o sangue dos insetos? Como usasse para Entendi, quê? professor. Vamos dizer assim, uma pessoa ela vai lá e faz um experimento, mas esse experimento é trocar seu sangue para o sangue de um inseto. Provavelmente você ia morrer. E Porque os. se o inseto trocar, se o inseto tiver sangue da gente, Assim, se você está falando no caso dele
no lugar da hemolinfa ter... Então, Ter eu, sangue. eu acredito que ele também não vai sobreviver porque as proteínas são diferentes, né? A composição do nosso sangue é diferente da composição da hemolinfa dos insetos. Então, não sei se ele sobreviveria. Mas alguns insetos, eles utilizam sangue de seres humanos, mas eles utilizam não para comer ou para fazer trocas gasosas, eles usam para maturar os ovos que ficam lá na fêmea, né? Por exemplo, as muriçocas, né? Elas utilizam o sangue de seres humanos para maturar os ovos deles. Então, uma coisa que... Bagulho dinâmico. É, Como assim maturar, professor? tipo assim, Mas os ovos deles só vão crescer, os filhotinhos, né, só vão se desenvolver se ele tiver no sangue de um outro organismo, entendeu? Eles meio que as larvas elas precisam do sangue de outro organismo para crescer. Esse maturar aí a professor, forma de por isso que, amadurecimento. por isso que Oi. algumas vezes algum mosquito pica a gente e fica aqui de bolão. Sim, dependendo do tamanho do mosquito, né? Vai ficar e do tipo de mosquito também, né? Porque eles têm as peças bucais um pouco diferentes. Então, tem alguns mosquitos que deixam aquela só uma bolinha, né? Vermelha. Tem uns que E- até tira sangue, professor. geralmente não, né? Sempre. Se você vê um mosquito sugando o seu sangue, tenha certeza que ali é uma mosquita, é uma fêmea. Só as fêmeas dos mosquitos, elas sugam sangue. Os machos, eles se alimentam de seiva de planta. As Qual a fêmeas, elas diferença de um sugam pro sangue. outro? A diferença é Ah, que um bota professor, é ovo e por o isso outro que. não? Não entendi, Professor, por isso. ainda. A diferença é que um bota ovo e o outro não? Isso. É, professor, professor. É basicamente isso. Só um minutinho, diga Israel, logo. É o Marcos porque tem aqui. Algum mosquito. Fala logo, Marcos. Tá, professor, tem um filme, tem Os Farofeiros, o nome do filme. Aí tem as muriçoca, eles tampam a casa todinha com tela para a muriçoca não entrar. Aí fica um buraco, aí no outro dia as muriçocas estão todas cheias no filme. Aí voz de homem, É o quê? Hã? no filme. As muriçoca, Ah, eu assisti esse filme. Tem até ela, uma ela, muriçoca que gosta de pegar a gordinha lá, né? Que filme? aí a voz de homem, né? Só disse, né, a fêmea, muriçoca fêmea. Mas Que é um desgrama de filme filme, é né? esse? No filme. Tem uma muriçoca que parece que tá drogada, que ela fala toda lenta, zona lá. Rapaz, que diabo é esse filme que vocês estão assistindo aí, rapaz? Então, Eu só, mas, bota lá, mas professor, no filme, engraçado. no filme eles têm essa liberdade de modificar a realidade, né? Mas na vida real é só as fêmeas que se alimentam de sangue. Diga, Israel. Professor, você falou que os machos eles comem as coisas aí, os vegetais. Por isso que aqui em Uhum. casa, quando tem manga, o bicho fica ao redor dela. Sim, eles se alimentam de seiva de plantas. Aí por isso que fica, geralmente o pessoal fala, essa planta aqui chama mosquito. É porque elas se alimentam da seiva das plantas, os machos, né? No caso, os E muriçocas. professor, mas por que tem tipo essa diferença de que a fêmea ela se alimenta lá do sangue e o macho se alimenta do negócio aí? Tá, na verdade, a fêmea ela não A fêmea come o gosta de sangue, né? vermelho. A fêmea ela não come o sangue, ela só utiliza o sangue para amadurecer os ovos que ela tem, certo? Lá dentro dela. Ela é tipo igual a galinha quando come, ela só guarda para poder usar para amadurecer os ovos dela. Como assim, Kailan? Não entendi. Porque, tipo assim, ó, quando a galinha ela come, não fica guardada lá no papo, só que Uhum, depois ela se alimenta, né? Porque, sim. como é o nome? Me esqueci. Um Vai negócio lá. triturar, macerar o alimento. Só que no mosquito não, ele vai só guardar pra usar pra amadurecer os ovos. Exatamente isso. É tipo como se eles tivessem uma bolsa só pra guardar. Isso, exatamente. Alguém chamado Dolinho Drogado está tentando entrar na reunião. Alguém Ixi, sabe quem Maria. é? A professor, é sério, esses nomes são top, cara. Meu Deus.
A Vamos. maior graça o maior show de comédia é essa sala. Ou a pessoa chamada Dolinho Drogado, por favor, se identifique, ligue sua câmera ou mande um áudio, alguma coisa, para eu saber Eu quem é não duvido nada você. que seja um doido varrido aí. Só troquei de conta, professor. Quem é? José. Ah, nossa, José, tu tem Maria, uns nick, viu? Muito bom. Pô, cara. Tá. Beleza. Então, vocês entenderam essa parte aqui da respiração traqueal? Sim, entendi. Massa. Então, vamos aqui para a última dúvida e aí a gente vai voltar a falar dos outros conteúdos de uma forma mais geral. Vamos aqui. Fermentação. Beleza. Pessoal, a gente sabe que a gente pode, não só a gente, né, mas outros organismos também, existem dois tipos de respiração. A respiração que é aeróbia e a respiração que é anaeróbia. Anaeróbia. Beleza. A respiração aeróbia, quem lembra qual é o principal ponto da respiração aeróbia? Principal característica da respiração aeróbia. Oi? Respiração. Como assim o principal ponto? Qual é a principal característica da respiração aeróbia? Que ela acontece no interior das células? A anaeróbia também. Vamos lá. Para eu dizer que eu faço respiração aeróbia, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, sim, a pessoa tá vivo. Sim, tem que estar vivo. Mas qual é tipo assim, eu sei que esse indivíduo aqui é aeróbio porque ele faz isso. Qual é essa característica? O que é isso aí? Ele respira. Respira usando o quê? É por causa que... pele? Eu não sei, mas é porque ele não tem nariz? Não. É uma coisa bem mais simples. Respiração celular? Que não respira pelo nariz? Não, É respiração celular? não. Pessoal, ó, a respiração aeróbia é aquela respiração em que é utilizado o gás oxigênio. Logo, a respiração anaeróbia é aquela que não usa oxigênio. Então, ó, É verdade, quem tinha usa umas questões que oxigênio, tinha ela. isso, quem usa oxigênio faz respiração aeróbia. Quem não usa oxigênio faz respiração anaeróbia. Beleza. Pessoal, a respiração aeróbia, aquela que a gente utiliza oxigênio, ela vai gerar alguns produtos. Os produtos gerados pela respiração aeróbia são o gás carbônico, água e energia, certo? São basicamente os mesmos que são liberados pela respiração anaeróbia. Mas, contudo, entretanto, existe uma diferença. A respiração aeróbia vai produzir muita energia. Então, ela produz muita energia. Já a respiração anaeróbia, ela produz pouca energia. Professor, qual é o tipo Oi. de ser que respira anaeróbio? Quem respira anaeróbio? Algumas bactérias vão respirar de forma anaeróbia, alguns fungos também vão respirar de forma anaeróbia, e bactérias e fungos. São basicamente bactérias e fungos. Normalmente, quem faz respiração anaeróbia são indivíduos unicelulares,
Mas, por exemplo, se você tiver em uma situação onde não tem uma oferta grande de oxigênio, os seus músculos podem fazer respiração anaeróbia. E aí vai gerar o quê? A cãibra, certo? A cãibra é um tipo de respiração anaeróbica que o seu músculo faz. Então, você, um ser humano, um indivíduo pluricelulado, consegue fazer sim uma respiração anaeróbia. Não é normal, não é comum, não é uma coisa que acontece todo dia. É uma situação especial, caso ocorra de você não estar respirando normalmente, certo? Aí você vai deixar de fazer a respiração aeróbia e vai passar a fazer a respiração anaeróbia. Lembrando que isso aqui ocorre, tipo, pouco, certo? Professor, Se você professor, ficar fazendo respiração... Oi. então, o senhor falou aí que o negócio é quando a pessoa não está respirando direito. Então, o coronavírus, ele é uma doença respiratória. Se a pessoa tiver com falta de ar, vai começar a dar muita cãibra, é? Não, não necessariamente. É assim, a cãibra, ela é um dos fatores, é você não estar oxigenando direito o seu músculo, mas o seu músculo ele tem que estar trabalhando de uma forma excessiva. É por isso que geralmente você sente cãibra quando você está fazendo exercício. Por quê? Porque você está forçando o seu músculo e ele não está sendo oxigenado direito. Então, é mais de um fator que contribui para que a cãibra ocorra, entendeu? Entendi, professor. Beleza. Então, ó, a respiração aeróbia, ela vai utilizar oxigênio. A anaeróbia, ela não vai utilizar oxigênio. Um tipo de respiração anaeróbia é a fermentação, certo? A fermentação, ela é um tipo de respiração anaeróbia que pode seguir duas vias, certo? A via alcoólica, e a via láctea. Peraí, como é que é a história? Como assim, Diz o professor? quê? Via alcoólica? Calma, eu vou explicar. O que é que Não, peraí, acontece? eu ouvi você falando Via Láctea. É, Via lactose. ela vai produzir mas não é a Via Láctea, Foi boa, Zé. Uhum. o universo, não. Na verdade, não é láctea, não. É láctica. Láctea. Peraí, deixa eu ver. Láctica. É porque eu tenho visto muita coisa do universo ultimamente, aí deu aqui Vocês viram os cometas que estão passando aqui da Terra? Uhum. Ei, professor, a via Oi. alcoólica é tipo cerveja. Uma das coisas, sim. Ó, então vamos lá. A fermentação, ela pode ser utilizada para produzir álcool, certo? E isso aqui vai depender de quê? Isso aqui vai depender do organismo que está fazendo a fermentação. Normalmente, a via alcoólica, ela é feita por fungos, certo? Os fungos seguem a via alcoólica. E a via láctica é feita por bactérias, certo? Só que além das bactérias, a nossa musculatura também consegue fazer isso aqui. Musculatura. Então, o que é que aqui... Eita, deu uma bugada. O que é que vai acontecer aqui? A via alcoólica, ela é o que a gente vai utilizar para produzir, por exemplo, pães, vinhos, cerveja, bebidas Pinga. alcoólicas em geral. Hã? Sim, cachaça também. Uísque, pinga. Enfim, corote, tudo que você imaginar, isso aí é feito Mas por por que isso via aí é usado para fazer essa alcoólica. coisa? Por que que isso aqui é utilizado? A gente vai pegar um substrato qualquer, certo? E esse substrato vai ser fermentado. Vamos pegar aqui o exemplo do pão, certo?
O pão, a gente utiliza o que para fermentar? A gente utiliza trigo, certo? O trigo, eu vou colocar um fungo aqui em contato com esse trigo. E alguém está com o microfone ligado. E eu vou retirar todo o ar que está ao redor do trigo, né? Para quê? Para evitar que ele faça respiração aeróbia. Eu quero que ele faça respiração anaeróbia, certo? Então ele vai fermentar produzindo o quê? Pessoal, alguém desliga aí o seu microfone que está ligado. Tá. Voltando. O trigo, ele vai ser fermentado na respiração anaeróbia. Então, eu vou pegar ele e vou deixar ele num local onde ele não tem acesso ao oxigênio, para que ele consiga fazer a fermentação sem utilizar oxigênio. Quando eu fermentar o trigo, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir água, né? Ó, H2O é a fórmula da água, certo? Eu vou produzir gás carbônico, e eu vou produzir álcool. Oi. Então, tipo, quando você compra um pão e demora muito para comer, aí ele cria aqueles negócios pretos, é tipo por causa da fermentação. Não é por causa da fermentação, é porque no ar a gente tem muitos fungos que estão jogando esporos, né? E esses esporos eles ficam em cima do pão e aí gera o que a gente chama de bolor, né? Que é aquele mofo, certo? Mas não é por causa da fermentação. A fermentação ela para de acontecer quando você assa o pão, aí ela já encerrou, certo? Vai matar os bichos. Isso. Vai produzir gás carbônico e também vai produzir álcool, certo? Pessoal, no pão a gente tem álcool? Sim, na massa do pão tem álcool. Mas esse álcool aqui, ele vai ser Rapaz, eu vou comer muito evaporado na hora pão, que você fermentar, na hora ficar que bêbado. você... Hã? Vou comer agora muito pouco, vai ficar bêbado. Não, você não vai ficar comendo pão, porque o pão, quando vai ser assado, ele fermenta, né? Ele evapora, o álcool evapora. Então não tem como ficar Ah, bêbado comendo pão. não seria massa. Beleza. Então vamos aqui, continuando. Então, ó, na respiração anaeróbia vai ser produzido isso daqui, vai ser produzido na via alcoólica, né? Vai ser produzido água, vai ser produzido gás carbônico e vai ser produzido álcool. No caso do pão, né? No caso da massa do pão, quando você assar o pão, o álcool vai evaporar. No caso de vinho, cerveja, cachaça, uísque, pinga, as outras bebidas alcoólicas que são feitas por fermentação, a gente não vai ter a evaporação do álcool. É por isso que ela é uma bebida alcoólica. Oi, Professor, e diga. se não assar direito o pão, a pinga ainda vai continuar no pão, vai? Não, Se porque não assar direito o pão. qualquer temperaturazinha acima, eu não lembro qual. Peraí, deixa eu procurar bem aqui rapidinho. Temperatura de ebulição do etanol. Ó, chegou em 78 graus Celsius, o etanol vai evaporar. Então, tipo, para o pão assar, ele vai ter que passar dessa temperatura. Então, ele não tem como você comer um pão e ter álcool ainda nesse pão, não, certo? Então, e a quantidade aqui produzida de álcool pela massa do pão é muito pequena, é irrelevante, não dá para você ficar bêbado comendo pão de jeito nenhum. Então, você pode comer pão à vontade, você não vai ficar bêbado comendo pão, certo? Então, ó, os vinhos, cerveja, cachaça, uísque, pinga, tudo isso daqui não vai passar por um processo de aquecimento suficiente para evaporar o álcool, né? E assim, sem contar que cachaça, uísque, essas bebidas aqui, eles são produzidos de uma forma em que evite que o álcool saia, né? Porque o objetivo final dessas bebidas aqui é manter o álcool dentro da bebida. Então, o objetivo de fazer pão não é fazer um pão alcoólico, né?
É fazer pão para você comer. Então, não tem necessidade de ter álcool lá dentro do pão. Já a Via Láctea, ela é feita pelo quê? Ela é feita pelas bactérias. As bactérias, elas vão fazer também a fermentação na ausência de oxigênio. Então, elas não vai ter lá oxigênio, elas vão fazer a respiração anaeróbia, certo? E elas vão produzir uma coisinha chamada de ácido láctico. Esse ácido láctico aqui é o que está presente, por exemplo, nos iogurtes, nos queijos, no leite fermentado, aquele leitezinho do chamito, sabe? Que você toma o leitezinho fermentado. Aquele lá com lactobacillus. Isso, ó. O O negócio é lacto, ruim demais, tio. ó, lacto porque Professor, ele faz a fermentação láctica. E bacilo porque ele é uma bactéria em formato de bastão, né? é É uma ruim bactériazinha assim. demais. Eu não gosto daquele Nossa, negócio, não. leite fermentado é muito bom. Melhor Aquele coisa. lactobacilo, É sim, lactobacilos vivos, muito eu não bom. gosto, não, professor. É bom demais. Certo. Então, ó, Se tiver por que que é morto, não presta. lactobacilo? Porque é uma bactéria em forma de bastão que faz a fermentação por via láctica, produzindo o ácido láctico. Esse ácido láctico aqui é aquele que dá aquele azedinho assim no final do iogurte. Sabe que você está tomando iogurte, você sente um gostinho azedo assim lá no fundo? Pois é por causa do ácido láctico, certo? Esse É o do ácido Bob láctico aqui. Esponja, aquele que tem. Isso tem vários, né? Tem aquele que é do Bob Esponja, Mas o do tem. Bob Esponja é principal, porque ele morreu. Ah, eu vi isso aí, muito triste. Mas não vamos falar de coisa triste, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova Morreu. TechPix. Nova Sim, técnica pessoal, pra lembrando, os ET lá. não, no leite fermentado não vai fungo, ele vai bactérias, ele vai lactobacilos, certo? Vivos. Tem que estar vivos. Se tiver morto, não Isso, presta. os lactobacilos, eles normalmente, a propaganda é que os lactobacilos estão vivos, né? Mas nem sempre isso acontece, porque eles têm que estar numa temperatura ideal e às vezes não acontece. Aí alguns É, morrem, né? é muito bom os lactobacilos para sua flora intestinal, eles são muito importantes, Marta. Então, o Não leite gosto, não, fermentado, professor. ele é bom para digestão É aquele da gente. que é todo branco, pequenininho, é, professor? Isso. Eu não gosto daquele dali, Marta, não. se você tomar muito leite fermentado, Eles provavelmente vão você começar vai a ter digerir o diarreia. seu corpo. Você vai ter diarreia, mas assim, se você tomar um leite No fermentado, máximo, pode tomar não faz quanto? mal. Hã? É No meio ácido, máximo, só né? um. Vai digerir o corpo, vai Depende do seu digerir, vai organismo, né? começar a dar Depende do seu diarreia. organismo. Mas normalmente você toma um frasquinho daquele lá, né? Você não vai tomar uma caixa É com ruim 6, 7 demais, negocinho professor. daquele. Porque até faz mal, né? Mas o leite fermentado não faz mal você tomar, não. Assim, Eu se compro pra você tomar baixo que tem muito, aquele negócio lá, aí aquele você pegar, bichinho. você tomar tipo 1 litro daquele negócio ali, aí faz mal, né? Mas tipo, um Mas bichinho vai Mas daquele tomar um ali, litro de chega uma qualquer hora que você coisa. vai ficar. um Vai bichinho chegar uma daquele hora ali que você vai deve ficar. ter uns 200 ml no máximo. Então, acho que nem 200 ml, deve ter uns 100 ml, 50, aquele frasco pequenininho, que parece Pequenininho. esse daqui, peraí. Ó, esse daqui. Vou parar aqui a apresentação e vou apresentar aqui. Ó, esse daqui, ó, Oxe. deve ter o quê? Não tem dizendo aqui a quantidade, né? Que tem Ô, no. professor, esse negócio é ruim demais, professor. Meu Deus, Eu quero ver um esse negócio é muito bom. É ruim demais. Pô, quando eu tomei era ruim demais. Se Veja Aí, poderia ó, só, ruim minha desse. Tá tem, sem áudio, tem, tem, Pura vida, 70, professor. tem 75 gramas só, então tem nem. Deve ter nem 100 ml nesse negócio aí, é muito bom. Ele é muito ruim, professor. O que acontece se eu beber 1 litro disso aí? Você vai ter o uma professor já diarreia falou, brava, né? Você vai ter tá? diarreia. Acho que não faz mal não, que a gente bebe 2 litros de Coca-Cola e não fica com diabetes.
Ah, tá sem áudio para É, você, é Kailane? normal. A Kailane disse que não tá conseguindo escutar. Você só Deve estar com o microfone mutado aqui no coisa. Bota o fone no ouvido, talvez Tem resolva. que ir o áudio mutado. Não, mano, Porque dá tá... pra mutar o microfone, dá pra mutar o Não, áudio dá de pra mudar saída, o não. áudio também. Não tem o fone, o alto-falante do lado da 11 pessoas que tem. Peraí. É. O alto-falante, sim. Do lado dos 3 pontos, se tiver que falar reto. Ah, não sei. Veja se você consegue ver aí, Kailane, se... ela não tá escutando e eu falando, né? Muito É, bem. velho. Parabéns pra mim. Peraí, deixa eu mandar aqui pra ela. Tente ver se... Vamos mandar aqui no grupo. Ah, não. Manda no grupo. Ela saiu, eu acho que ela vai tentar entrar novamente. Pessoal, vocês conseguiram entender essa parte aqui Entendi. da fermentação? Sim, sim. Que esse dolinho drogado, professor? Peraí, que agora deu uma travada É. aqui. O negócio travou. Eu É acho o que... Zé. Pedro, eu consegui a Kelly Ventânia. Vocês estão me É ela. escutando? Eu tô, professor. Aqui travou Quem é esse dolinho drogado? Sou eu, Zé. Ei, se cair aqui, vocês não saiam, viu? É porque travou aqui o Google Meet, eu não Foi, sei. tá preconceito com meu nome, Pedro? Que nem ontem, tava jogando Free Fire mais o William. Tudo Aí relogar de meu novo bugou aí, nome? o servidor. Já relogar. Pedro, me adiciona depois pra gente jogar. É, louco, ontem eu tava jogando mais o Ei, William, louco, né? isso aqui é uma aula, Aí né? ele Um tava link tentando... pra Ei, Discord, ei, não. Aqui, né? Depois Aí ele você, tava de- tentando depois pegar não, aquele você, gente. ventania. ei, depois vocês discutem esse negócio aí do jogo de Tá vocês. bom, tá bom, Pessoal, professor. eu acho que eu vou ter que fechar aqui, mas não saia da sala que eu volto em instantes, é porque tá travado aqui, eu não consigo, Ei, então está, Dolinho professor. drogado vai ficar aqui. não saia. Voltou, professor, meu áudio. Beleza, eu vou voltar em instantes, eu vou ter que fechar aqui porque Beleza, professor. tá dando erro. Mas eu Beleza. vou voltar. Não saia. Ei, Zé, não tem onde tá jogando mais o William? Aí ele tava tentando pegar aquela ventania, né? Aí eu fiz assim, vou voltar também pra nós pegar junto. Aí a gente jogou só uma partida, eu peguei aquela ventania primeiro que ele, sem eu querer pegar aquela ventania. Pedro, Ei, não pode jogar hoje de noite? Bora, Bora, vamos Zé. pegar a Glock dourada. Ó. eu já peguei. Perder ponto. Cruz credo. Ei, Zé, Pegou a Glock, Vai. Marcos. passa teu nick lá. Peguei. Zé não, Dolinho drogado. Dolinho dourado. É, louco, Sabe por que eu peguei? Vocês. Mano, sabe por que eu peguei Ó, a daqui a pouco Glock? de fumo, Dolinho É porque eu drogado. tava em mestre, aí eu desci logo pra platina. Eu só joguei uma partida e já peguei. Eu tô Mas vendo, né? aí é fácil demais, Zé. Tu pegou mestre? Pedro. Peguei. Peguei não, vou pegar a temporada que vem. Peguei mestre. Ei, mano, nessa nova temporada aqui, vou jogar pra gente pegar a camisa de mestre que esconde colete. Bora? Bora, camisa de eu, mestre que tu, esconde colete. o Pode Zé, tentar. eu, tu, o Zé e o William. E o William? Qual? É no CS, que é a camisa de mestre ou é Não, normal não mesmo? vai ter não, vai ser no normal mesmo. Ei, Dedo, quem tem Discord aí? Eu no Discord. Quem não faz um grupo Eu de Discord aí? Eu crio uma sala aqui no Discord. Ei, tá bom. Aqui pra vocês. Eu vou baixar o Ei, Discord, tá bom. vocês me chamam. Beleza. Se chama Discord. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao conteúdo? Não. Nada? Não. Todo mundo entendeu, né? Pessoal, na próxima semana a gente vai iniciar o conteúdo novo, certo? Que vai ser o de circulação e excreção. Então fiquem atentos aí. Qualquer coisa, vocês me procurem, belezinha? Beleza. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza. Tá, professor.